Hoje não. Eu sou Felipe e eu estou trazendo hoje, agora sim eu falei certo, um quadro da minha jam favorita de Steven Universo. Minha favorita não, uma das minhas favoritas. Porque tem várias outras que eu acho legal. É a Ametista. Amethyst, pra quem aí é da América. Então vamos começar falando sobre a Ametista. Vamos começar a falar sobre uma coisa que me intrigou muito em Steven Universo. Tipo, a mudança da Ametista, desculpa. A mudança da Ametista. E como assim a mudança da Ametista? Já na primeira temporada, acho que um pouco da segunda também, a Ametista era uma Jen, assim, desleixada, engraçada, gostava de tirar piada de tudo. Esse é o estilo de menininha daquelas da escola. Vocês conhecem, vocês devem ter umas amigas desse tipo. Sim, eu tenho uma amiga assim, eu até chamei ela de Ametista, e eu chamo ela de Ametista, mas não é um apelido, sério. Vamos começar com o resto das coisas. A Ametista no começo era uma Jam, muito mais engraçada, tirava piada de tudo. Eu gostava dela por causa disso. Eu gostava dela porque ela fazia um toque engraçado no desenho. Sim, alguns de vocês devem gostar da Ametista. Eu gosto de vários outros personagens, como a Garnet, principalmente quando eu descobri que ela era uma fusão. Sim, a Pérola, não sou muito fã, mas tudo bem. Steven, óbvio, né? Mas tem gente que não gosta dele. A Lápis Lazuli, cara, eu gosto muito da Lápis Lazuli. Pra mim, que ela tem um dos melhores poderes do quadro, do desenho. A Peridot, agora que é uma Crystal Gem, né? Eu gosto dela, seus clodes. Né? Sim, a Ametista era assim, engraçada, eu já falei isso. Nós sabemos que a Ametista tem aquela roupinha roxa, ser pufadas milhares de vezes pela aquela Jen corrompida que parece uma planta. Eu esqueci o nome dela, que o Steven tinha chamado, com certeza eu não tô lembrado. Mas sim, ela foi pufada várias vezes e ela toda hora queria impressionar a Garnet, porque ela dizia que ela deveria ser assim mais perfeita do que já é. Depois dela ser pufada, ela meio que ficou com uma forma da Pérola. Olha, a Ametista, depois de ser pufada e ganhar da forma da Pérola, só porque a Garnet tinha dito que ela tinha que ser mais perfeita como a Pérola. Então ela ganhou a forma da Pérola só para impressionar a Garnet. Mas a Garnet não gostou disto, porque ela falou que ela deveria ser do jeito que ela queria ser e não que seguisse os conselhos dela. Mas claro, como a Ametista vocês devem saber, não escuta. Ela ficou reclamando e a Garnet falou que ela deveria ser mais forte. E aí, depois dela ser pufada novamente pela Jen corrompida, ela ganhou uma forma muito grotesca, sim, de mais forte, de fusão, assim, forte. Um braço maior, uma perna outra maior, e as outras duas que eu não citei eram do mesmo tamanho. Sim, ela estava monstruosa. Aí a Garnet novamente não gostou, como ela tinha dito, que queria que a Ametista seguisse o caminho dela e fosse como ela queria, e não fosse como se a Garnet mandasse nela desse jeito. Sabem, né? Eu falo muito gaguejando. Desculpa, galera. Às vezes eu falo certo, às vezes eu falo gaguejando, né? Mas desculpa aí, é sério. Aí depois disso, a Ametista começou a ficar com raiva, de cabeça dura, e começou a perseguir a ela mesmo, o monstro. Ela começou a perseguir o monstro para pufar ele sem ajuda de Garnet. E depois dela querer estar lá brigando com o monstro, ela foi pufada novamente. Depois disso, passaram-se 2 horas, ou 4 foram 2 horas. E aí, depois disto, ela voltou com sua nova roupa, essa aí preta. Esta daí, simplesmente a roupa nova foi legal.
Aí já estavam todas novas com suas roupas novas. A Garnet, a Pérola e a Ametista. A Ametista, com sua roupa nova, ainda tinha um estilo engraçado dela às vezes. Mas depois disto, veio a chegada da Peridot. Sim, depois de várias brigas, isso mais, a Peridot virou uma Crystal Gem. Depois de outros episódios, que eu não tô lembrado qual é o nome do episódio, cara, eu sou muito péssimo pra lembrar nome de episódio, sério. Mas um episódio você já deve ter assistido, ou não, né? A Peridot fala que a Ametista não era pra nascer daquele jeito, tipo, pequena, porque como sabe, era uma gem mais pequenininha, não era como os outros guerreiros quartzo, né, que eram grandes, fortes e mais poderosos, como a Jasper. Na verdade, a Jasper era a maior de todas, a mais poderosa, era mesmo. Ela falou que ela não deveria ser daquele jeito, que ela não estava perfeita. Depois disso, a Ametista começou um pouco a ficar mais sentimental do que daquele jeito desleixada dela. Ela começou a ficar mais sentimental, mais triste, desse jeito. Aí depois delas duas ficarem, depois da Ametista ficar um pouco de mal com a Peridot, no final ela perdoa, sim. A Ametista perdoa a Peridot. Viram grandes amigas. Depois disso, vem uns episódios em que, sabem, né? Que, como é o nome do episódio, ainda era um Steve Bomb, então não tinha a tradução. Mas, nesse episódio, a Jasper retorna. Eu pensava que a Jasper tinha morrido, sim. Mas ela voltou, sim, e com um monstro, uma gem corrompida, que praticamente aquele era um guerreiro quartzo. Porque eu digo que é um guerreiro quartzo por causa do seu longo cabelos brancos e por ter uma pequena semelhança um pouco com a Jasper normal que nós conhecemos. Como assim? O Steven e a Connie tinham se fundido para derrotar e salvar a Ametista, porque tinha sido pufada pela Jasper. E aí, depois disto, para a Ametista retornar pensando para ajudar Steven e Connie, a Ametista retornou com a sua nova roupa branca. Mas depois disto, ela percebeu que a Steven e Connie tinham derrotado Jasper. Mas claro que ela não foi pufada, cara. Eu queria que ela fosse pufada. Mas a Jasper retornou pro fundo do mar com sua gem, com a gem do quartzo corrompido. Eu não sei que tipo de quartzo era aquele. Ainda acho que aquilo ali é um tipo de Jasper. A Ametista ficou muito magoada, triste. E depois disso, a Ametista começou a ficar mais sentimental, menos engraçada. Eu achava que a Ametista tava assim, recaída, não estava sendo muito mais engraçada, mas ela ainda dava um toque meio assim de comédia no desenho, mas não tanto quanto ela dava, que ela era muito engraçada, sério. Agora a Ametista tá mais triste. Será que isso pode causar até uma corrupção da Ametista? Pode até ser, mas espero que não. Mas isso, às vezes a corrupção é causada por isso, né? Eu simplesmente estou triste se isso aconteceu com a Ametista, porque a Ametista era minha gem favorita. A Ametista era uma gem muito engraçada, eu gosto bastante dela. Mas alguma coisa aconteceu. Sim, ela foi derrotada e viu que estava sendo mais fraca. E ela até disse no episódio que era um erro, não era para ser daquele jeito. Ela não passava de um erro, qualquer coisa, que ela, na verdade, guerreiros quartzos são de um tamanho de uma geladeira, até maiores, eu ia falar de uma geladeira. Mas a Ametista nasceu pequena porque ela foi a última, e depois da guerra das Crystal Gem e das Gem de Homeworld, ela tinha nascido por último, e por isso, elas, como vocês sabem ou não, as Gems, as guerreiras quartzo,
elas precisavam de energia já para serem formadas grandes, fortes e poderosas já para a guerra. Elas eram formadas, saindo do buraco, já iam para a guerra. Nem todas sobreviviam, mas algumas já até destruíam algumas Crystal Gems, né? Mas já pela ametista, essa última, não sobrou muita matéria viva do solo para alimentar a formação da ametista. E assim a ametista nasceu uma gem pequena e inofensiva. Mas não, é uma gem pequena, tipo, muito pequena mesmo. Um guerreiro Quartzo não é daquele tamanho. Mas aí, depois dela ter conhecido Rose Quartzo, que acolheu ela como o Garnet e a Pérola, ela acabou virando uma Crystal Gem. Claro que ela não foi corrompida na guerra, porque você sabe do dano das Diamonds, que talvez eu traga isso em outro vídeo. O dano das Diamonds, como vocês já sabem, causou a corrupção de várias Gems, tanto de Homeworld como as Crystal Gems também. A Rose salvou a Pérola e a Garnet. A Lápis não tinha o que dizer, porque ela estava presa no espelho. Tadinha da Lápis, ficou tanto tempo presa no espelho. E também nem a Ametista, porque ela nem sequer tinha nascido nesta época, só depois da guerra. E você pode notar também pela sua arma que guerreiros quartos, como vemos no flashback da Pérola, usavam machados e outras armas pesadas. Mas a Ametista tem um chicote. Até a Bismuto fala que é raro ver uma ametista com chicote em tão bom estado, alguma coisa desse tipo. Sério, a ametista não era para ter um chicote, era para ter um machado, um martelão, até uma espada, ou não, acho que só machados de guerra. Armas pesadas, vamos dizer por assim, para não citarmos outras armas, né? Armas pesadas de guerra. Mas a ametista não, ela invocava um chicote. É sério, eu espero que nada aconteça com nossa querida amada ametista. Mas tudo bem. Até mais, galera. O vídeo ficou por aqui. Hoje falamos da tristeza e talvez da corrupção, que espero que isso nunca aconteça, da ametista. Que a corrupção talvez seja causada pela tristeza também, né? E a desconfiança, né? Mas tudo bem, espero que isso não aconteça com a nossa amada, querida ametista. Deixem seu like, se inscreva no canal também, né? Tantos poucos inscritos, sou novo aqui no YouTube. Então até mais, galera. Se quiserem que eu traga mais vídeos de curiosidades sobre desenhos, deixem aí nos comentários, certo? Até mais!